queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com todos? Aqui é o pastor Lauro gravando mais um vídeo e o tema da minha mensagem é as características de Simeão. Está escrito em Lucas capítulo de número 2, versículos de número 25 a 35. A Bíblia diz o seguinte, nós vamos entrar em detalhes, não lendo a Bíblia, porque você pode lê-la em casa. Diz assim: primeira coisa, Simeão fala do nome. O nome fala do caráter. Quem era Simeão? Segundo o significado, é aquele que ouve ou ouvinte. E a Bíblia diz que devemos estar mais pronto para ouvir do que para falar. Quem ouve mais, peca menos. E quem fala demais, erra muito mais. Por isso que a Bíblia diz que devemos estar pronto para ouvir. Simeão estava pronto sempre para ouvir o Espírito Santo lhe falar. Outra coisa, a Bíblia diz que Simeão era um homem justo e temente a Deus. Ele justo porque reconhecia o direito de Deus sobre a sua vida e respeitava o direito do próximo. Ele temia o Senhor, guardando as promessas e palavra de Deus. O que a Bíblia diz sobre o justo? Em Salmo de número 112, versículo 4, diz que ao justo nasce luz nas trevas. Em Provérbios 4, 18, diz que mais a vereda do justo é como a luz da aurora que brilha cada vez mais até chegar dia perfeito. Outra coisa, Simeão era um homem paciente, equilibrado, homem que sabia esperar. Se você lê em Lucas 8:40, diz que quando Jesus voltou, todos o receberam, porque todos estavam o esperando, justamente Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Então, paciência, esperava a consolação de Israel. Se você ler Tiago 5, 7, 8, 10, 11, vai ver que os antigos obtiveram vitória por causa da paciência. Viste a paciência de Jó e o fim que Deus lhe deu. Em Lucas 21, 19 diz, na vossa paciência possuí a vossa alma. Em Romanos 8, 24 diz, em esperança somos salvos. Paciência é uma virtude. A Bíblia diz que o Espírito estava sobre ele. Se você ler Isaías 61, diz que o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim. Aqui fala da dependência e submissão àquele que tem poder para nos conduzir em triunfo. A Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre ele e dentro dele. Em uma escassez espiritual no período interbíblico de 400 anos, de Malaquias a Mateus, havia um esfriamento espiritual. Mas esse homem, como Zacarias e Isabel, era irrepreensível, guardando as promessas de Deus. Ou seja, o Espírito do Senhor estava sobre ele. Ele era um homem de revelação. A Bíblia diz que fora revelado pelo Espírito Santo. Veja, Daniel 2, 19, 22 e 30. Diz que no Salmo de número 25, 14, que os segredos do Senhor são para aqueles que o amam. Em 1 Coríntios 2, 10, que o Espírito Santo penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Enquanto o homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está, assim ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós encontramos em Mateus 11, 27, que ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Então Deus, em Cristo Jesus, teve prazer de revelar a Simeão as coisas que estavam para acontecer. Uma outra coisa interessante, o homem que tinha uma promessa de Deus, ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Lucas 2, 26. A Bíblia diz em Efésios 1, 14 que o penhor, fala do penhor do Espírito, penhor é garantia.
garantir que se uma promessa se cumprisse, todas automaticamente iam se cumprir na vida. Isso aconteceu na vida de quem? Deste homem chamado Simeão, homem guiado pelo Espírito Santo. Diz que pelo Espírito foi ao templo. Pensa bem. A Bíblia diz em Romanos 8:14, todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus, Romanos 8:16. Então, coisa gloriosa é ser conduzido pelo Espírito ao deserto. Como não seria, ou como não serão os nossos cultos se nós sairmos de casa e ao templo conduzido pelo Espírito Santo? Como não seria a manifestação de Deus em nossas vidas? Vamos com a mente já cheia, cocheando em dois pensamentos, pensando no amanhã. Mas Simeão não. Simeão foi para o templo, onde devemos receber as maiores promessas de Deus, na igreja, na casa do Senhor. E veja bem, queridos irmãos, diz que ele, pegando a criança no braço, teve o privilégio, mais do que muitas pessoas que gostariam, de pegar nos braços o próprio Deus, o próprio Filho de Deus. Ele disse: Senhor, agora descansa em paz o teu servo. Veja que humildade também, uma característica, humildade. Quando nós lemos em Esther 6:12, que quando Mardoqueu foi exaltado e Amã foi humilhado, diz que após a exaltação ele voltou a sentar à porta do palácio do rei, dizendo: não, eu não sou merecedor. Humildade. E a Bíblia diz: despede agora o teu servo. Ele continua sendo o quê? Servo. Servir ao reino de Deus. Que isso venha fazer parte da nossa vida, da nossa existência. Que a gente possa tomar como modelo Simeão, aquele que, guiado pelo Espírito, foi ao templo, aquele que estava pronto para ouvir, aquele que guardava a palavra de Deus, aquele que abraçou a palavra, a promessa de Deus, aquele que era um homem de revelação, aquele que era considerado, apesar de todos os privilégios, ele não se exaltou dizendo: agora descansa em paz o teu servo. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe neste dia. Amém.